Oi, você tem empresa? É do Simples Nacional? Tá perdido aí com essa reforma tributária? Então vem com a gente, porque no episódio de hoje nós vamos falar sobre reforma tributária, Simples Nacional e como deixar a sua empresa saudável. E eu trouxe um convidado especial, ele é advogado tributarista e vai contar tudo pra gente. Vem comigo, depois da vinheta. Quem tem empresa no Simples Nacional pode ignorar a reforma tributária? Eu vejo muita gente falando assim: minha empresa é pequena, eu pago DAS, eu tenho contador, isso não é problema meu. Mas não é bem assim. O assunto é sério. Você pode ter uma surpresa muito grande e ser muito tarde. E para falar sobre isso, eu trouxe o meu colega, Dr. Rodrigo Felipe. Doutor, seja bem-vindo. Se apresenta aí para a galera. Muito obrigado, Érica. Prazer enorme estar aqui com vocês. Somos amigos aí há alguns bons aninhos. Nos conhecemos aí na correria da advocacia. Como ela falou, meu nome é Rodrigo, eu sou tributarista há mais ou menos 10 anos. Sou casado, pai de 2 meninas lindas e pequenininhas. E estamos aqui exatamente para a gente falar sobre esse tema tão importante, que muitas vezes é subestimado e que, enfim, a gente está aqui exatamente para explicar e para conversar sobre isso e te dizer, empresário, que você não pode ignorar isso, porque isso está acontecendo e as mudanças estão aí. Então, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para quem está no Simples Nacional, tem que se preocupar com a reforma tributária? A resposta é sim, precisa se preocupar com a reforma tributária com toda a certeza. Eu estou dizendo bastante nos últimos dias que o Simples Nacional mudou. Não dá mais para você, empresário, agora em 2026, achar que a reforma tributária está longe, a reforma tributária é algo que não vai te atingir. Porque o Simples Nacional sofreu, enfim, está no meio aí de uma grande mudança. E eu vou citar aqui só um ponto que já demonstra com muita clareza essa mudança. A questão do prazo, quer dizer, o empresário está acostumado, né, o empresário que está no Simples Nacional, está acostumado a simplesmente pagar a sua DAS, e aí quando chega, muitas vezes, enfim, acaba não conseguindo pagar. No final do ano, ele, tem uns débitos aqui, vamos parcelar, porque temos até janeiro para a gente poder, né, fazer a escolha e regularizar tudo certinho. Exatamente. E esse ano, uma grande mudança já aconteceu. Você, empresário que está no Simples Nacional, você não tem mais até janeiro para poder pensar. Você tem que decidir isso em setembro. E setembro, assim, nós estamos gravando isso aqui no meio de julho e setembro já está aí. Estamos falando de 2 meses e pouquinho. Então, assim, todo o seu planejamento, sabe? Nossa, eu vou correr para me regularizar, vou correr para resolver, vou ver se é o caso ou não de continuar no Simples Nacional. Tudo isso tem que ser feito, tem que ser feito até setembro. Então, assim, essa é uma das mudanças, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, Sim. A questão da reforma tributária diretamente, envolvendo aí a questão de créditos, né? Enfim, envolvendo alguns assuntos que têm a ver com isso. Mas, de cara, eu já trago essa questão. Tem do Simples Nacional mudou e a data de escolha do Simples Nacional mudou. Então, não há mais, sabe? Toda essa tranquilidade para você poder esperar até o final do ano, para no final do ano... Porque estava todo mundo acostumado, né? Tava, com toda certeza. E, Rodrigo, e agora com essa reforma, o empresário ele tem que estar ciente que mudou a relação agora, né? Ele com relação a custos, com relação à margem de lucro, a relação com o cliente e até com o fornecedor, né? Exato, porque exatamente. Mudou tudo, não é? Sim, e nós estamos no meio dessa mudança. Que loucura é essa? Total. Inclusive, a gente costuma falar, né, entre os profissionais, né, que se alguém se levantar para dizer que já entendeu tudo, que já sabe tudo, que já estudou tudo, essa pessoa não está acompanhando, enfim, ou está completamente fora da realidade. Porque as mudanças estão acontecendo, né? Nós já temos algumas coisas concretas que já foram determinadas, já temos aí um cronograma da reforma tributária para os próximos anos, e nós já temos
como nós falamos aqui, em relação ao Simples Nacional, algumas mudanças bem importantes, além dessa do prazo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se você me permite, Érica, eu queria só dar um passinho para trás, para a gente poder conversar, começar essa nossa conversa falando um pouco da reforma tributária. Sim, por favor. Falando que a reforma tributária, ela não é simplesmente uma mudança de quantidade de impostos, não é simplesmente uma mudança que vai alterar uma sigla ou outra. Porque é o que a gente ouve, né? Sim, CBS, a IBS e tal, vai sair PIS/COFINS e tal, e entrar, né? E é uma linguagem que eu não vejo meus colegas empreendedores cientes dessa linguagem, conhecedores. Eu também não sou, porque não é a minha área. Sim. Isso fica mais para o contador. E o que eu percebo no meu meio, todo mundo alheio a isso. Está passando reto por essa história toda. Então, explica para nós aí, doutor. Com certeza, com certeza. Nós temos, de fato, essa sopa de letrinhas, né? Que você tem alguns impostos que estão sendo tirados de cena, que vão ser substituídos. Mas mais importante do que isso é a gente pensar em termos de mentalidade e pensar que o jeito de lidar com a tributação mudou. Por quê? Antes de falar da reforma propriamente dita, vale a pena falar uma questão que é muito nossa, é muito cultural aqui, que vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Por quê? O brasileiro está muito acostumado, né, com essa questão de você estar no Simples Nacional e você simplesmente achar que não, porque eu estou no Simples, eu estou no regime mais em conta, que o imposto vai ser menor, e eu não preciso me preocupar com mais nada. Basta eu chegar no final do mês aí, pagar o meu DAS e acabou. Sendo que agora a gente está falando de mudanças que de fato vão afetar o dia a dia do empresário. Por quê? Porque nós estamos falando de trazer para o Simples Nacional, um dos pontos, né, que a gente vai conversar aqui, uma dinâmica envolvendo créditos. O que são basicamente esses créditos? Quando a gente fala, por exemplo, de um comércio hoje que não está no Simples Nacional, ele tem que lidar, no comerciante, via de regra, se ele não pensa nisso, o contador dele sabe disso, e quando você compra uma mercadoria, essa mercadoria vem com alguns impostos que foram pagos anteriormente, você tem que descontar ali para você não pagar o imposto sobre todo o valor que você está atribuindo aí para poder vender o seu produto. É que a gente fala dessa dinâmica de débitos e créditos, né? E o que acontece? Até então o Simples Nacional não tinha isso. O Simples Nacional bastava você vender a sua mercadoria, você tinha lá sua DAS para pagar e acabou. E agora a gente está falando de uma outra situação em que essa dinâmica de você pensar nos créditos que estão dentro daquela mercadoria que você vai vender, essa dinâmica ela foi trazida para o Simples Nacional. Então, o empresário vai ter que olhar para a sua operação e entender o que está ali dentro do preço, entendeu? Por isso que a gente fala que o Simples Nacional vai alterar com toda a certeza a dinâmica de preço, porque o dia a dia do empresário, ele vai ter que parar para fazer uma análise, por exemplo, se ele está vendendo para a empresa ou se ele está vendendo para a pessoa física. Por quê? Porque uma empresa provavelmente vai ter interesse nesse crédito, a pessoa física talvez não. Então, uma das grandes mudanças, né, agora para setembro, inclusive, de novo, setembro, que já está ali, daqui a 2 meses, é o empresário escolher primeiro, se ele continua ou não no Simples Nacional, você vai ter que analisar se faz sentido ou não. E segundo, ele vai ter que escolher o tipo de Simples Nacional que ele vai optar. Porque você tem um Simples Nacional que não considera essa questão de créditos e tem um outro modelo de Simples Nacional que vai considerar a questão dos créditos. Que os tributos vão ser calculados por fora. Ou seja, sai do DAS que você paga. Essa história do por fora. Do por fora. Então, assim, tudo isso, enfim, são mudanças que vão atingir o empresário no dia a dia. E quando você fala que o empresário vai ter que olhar agora para isso, se atentar para isso, é ele mesmo ou ele tem que buscar o contador dele e se informar a respeito disso? Porque o que acontece? A gente fica muito na mão do contador. Sim. E aí a gente fica esperando, a gente deve esperar o contador entrar em contato, o meu contador deve me procurar e falar: Érica, vamos sentar, vamos conversar, vamos ajustar isso daqui? Ou eu tenho que procurar o contador? Eu tenho muito essa dúvida. Sim, é bastante comum, E aí eu te digo uma coisa, que é o seguinte, quando a gente fala do trabalho do contador, a gente, obviamente, tem aquela noção, né, que o contador está ali no dia a dia, te ajudando a lidar com a contabilidade da sua empresa.
entradas e saídas, notas fiscais, enfim, toda aquela parte aí de obrigações acessórias, a emissão das guias e tudo mais. A questão é o seguinte, quando a gente está diante de um cenário em que a gente precisa, ao máximo, buscar se antecipar para poder dar os próximos passos com tranquilidade, com previsibilidade, é complicado de você esperar que esse profissional que está ali te ajudando no dia a dia vá te procurar e dizer vamos fazer um planejamento, vamos fazer toda uma simulação para a gente poder pensar os próximos passos, entendeu? Pode ser que seu contador tenha essa proatividade? Pode, perfeito, você está com um profissional muito bom, que ele vai te procurar para dizer, Érica, vamos pensar aqui, no seu caso, no escritório de advocacia, vai mudar isso, vai mudar aquilo, vamos pensar, vamos fazer, entendeu? Só que pode ser que isso não aconteça. E aí é que é o X da questão. Será que você, empresário, vai ficar esperando o seu contador vir até você com essas informações? E nesse caso, é absolutamente justo que ele te cobre um valor separado do seu contrato, porque é um trabalho adicional que não existia quando você contratou e tudo mais. Ou você vai assumir o protagonismo e dizer, eu vou atrás dessas informações. Se o contador te oferecer, perfeito, vai atrás, faça com ele. Se o contador não te oferecer, procure alguém. Entendeu? Porque o que não pode é o empresário ficar passivo. O grande problema é esse. É você, empresário, simplesmente, sabe, não olhar para isso. Porque o dia a dia é corrido. Principalmente de quem empreende, principalmente quem é pequeno, acumula muitas funções. Sim. Então, já viu como que é. Então, agora ele tem que se preocupar com isso e tem que levar a sério. Exatamente. Especialmente por uma outra palavrinha que vai ser muito falada, especialmente agora em 2027, quando de fato o imposto vai começar a ser pago, esses impostos novos, enfim, a gente vai ter um percentual que já vai começar a ser pago, que é competitividade. Por quê? Porque é aí que vem a questão, né? O nosso alerta, né? O nosso grande propósito aqui é justamente de trazer você, empresário, para que você se conscientize e você vá atrás dessas informações antes que a mudança chegue, antes que você já tenha que se deparar com um cenário que alguns preços vão mudar, em que o seu fornecedor vai te perguntar, você vai ter crédito para mim? Eu preciso dos seus créditos. E se você não tiver crédito, eu não vou comprar de você. É entendeu? aí que vai mudar totalmente a relação, né? Exatamente. Porque pode ser que eu não seja mais interessante para o meu fornecedor. Exatamente. Por isso que um dos grandes pontos, né, que a gente está falando aqui de competitividade passa por essa análise. Passa por você, empresário, olhar para o seu negócio e dizer, opa, como é que essas mudanças vão me atingir? Essas mudanças vão mexer com o meu preço? Quanto que eu vou ter que recolher de imposto? E principalmente, será que os meus fornecedores ou será que os meus clientes vão exigir esses créditos, entendeu? Por isso é que quando você senta, por exemplo, agora até setembro, né, para você escolher o tipo de Simples Nacional que você quer, você precisa antes ter feito o quê? Um mapeamento dos seus clientes. Quem são os seus clientes? Quem são os seus fornecedores? Porque se você não fizer isso, você pode sim se deparar com um cenário em 2027 em que o seu cliente não vai aceitar pagar o preço que ele pagava pelo seu produto, porque ele encontrou um outro concorrente que vai ter um preço diferenciado, entendeu? E se o seu cliente for uma empresa, por exemplo, que tem interesse nos créditos, ele vai dizer, amigão, o seu produto, o seu preço, ok. Cadê os créditos? Eu preciso dos créditos. Eu estou contando com os seus créditos para poder abater o meu imposto. E você vai dizer, eu não tenho créditos, entendeu? Então, né? E o que você me diz de uma empresa que está começando hoje, uma empresa nova? Com essa questão de fornecedor, ela não vai ter créditos. Como é que ela vai fazer com o fornecedor? Quando a gente fala de uma empresa nova, a gente está falando de uma estrada que, enfim, você está começando ali a trilhar. Mas... Olha só, vou te dar um exemplo. Uma empresa que vai começar a licitar, vai começar a vender para o governo. Ela precisa ter fornecedores. Sim. Ela precisa. E aí, como é que ela vai fazer agora diante dessa situação? Então, é aí que entra exatamente a importância do planejamento, né? Quer dizer, o planejamento não é apenas para a empresa que já está funcionando, que obviamente, enfim, a importância é indiscutível, né? Quer dizer, você precisa se planejar, você precisa, diante dessas mudanças todas, para onde eu estou indo, quem são os meus clientes, meus fornecedores, vamos ajustar e entender as mudanças e tudo mais. Quando você está falando de uma empresa que está começando,
Você está falando de uma empresa que, querendo ou não, ela está mirando um tipo de fornecedor, mirando um tipo de cliente. Então, nada impede que você sente com seu advogado, tributarista ou com seu contador e você fala, opa, estou começando a empresa, estou indo para esse lugar. O que me espera lá? Entendeu? Porque nós temos como mapear isso, nós temos como fazer uma projeção, entendeu? Você pode, ainda que você não tenha, por exemplo, números, né, para dizer, ó, eu faturei tanto, porque eu ainda estou buscando, mas você pode me trazer uma perspectiva. Você fala assim, ó, dando tudo certo, né, eu vou entrar com essa empresa aqui, vou vender isso aqui, com esse valor, com esse preço, não sei o quê, vou chegar nesse ponto de faturamento. Quanto que eu vou pagar de imposto? A gente senta e mapeia isso, entendeu? E mapeia o que as opções, né, que você vai ter para poder pagar os seus tributos com a menor alíquota possível dentro desse cenário, entendeu? Sim. Eu costumo dizer que assim, quanto antes a gente aceitar que a mudança já está aí, antes a gente vai começar a se preparar para ela, entendeu? Porque não é mais uma questão de negação, não é mais uma possibilidade de você, as mudanças não vão acontecer, não vão me atingir. Não, meu querido, entendeu? É uma questão de você parar e falar, as mudanças estão aí, eu preciso entender o que são essas mudanças para poder me preparar. E aí entra muito aquela máxima, né? Quem chegar primeiro, bebe água limpa. Então, se você começar 2027 com o seu planejamento feito, já sabendo o que vai acontecer, você não vai ser pego de surpresa, entendeu? Esse é o ponto. Tá. E com essas mudanças todas, além do contador... É bom ter um advogado especialista nessa área? Não vai dar só para você estar com um contador ali. Eu até imagino a demanda dos contadores. Sim. Então, que a gente volta naquilo que a gente falou, né? Quer dizer, o empresário pode cobrar do seu contador, ele pode, enfim, esperar que seu contador chegue e traga essas informações? Pode, perfeito. Só que eu não sei se o contador vai estar disposto. Entende? Não são todos os contadores que têm essa postura proativa de, por exemplo, diante dessa demanda, oferecer para os seus clientes um novo serviço. Entendeu? E aí a questão é, se o seu contador não fizer, você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada? Você vai ficar esperando os preços mudarem, esperando as coisas acontecerem? Não dá. Sim. Então, nossa recomendação, né, é justamente essa. Quer dizer, se por acaso, enfim, seu contador não fez ou não foi atrás, vá você atrás de informação, vá você atrás de uma consulta, vá você atrás de profissionais, como estamos aqui para oferecer esse serviço, né? Inclusive essa questão de planejamento, essa questão de você fazer uma simulação e tudo mais. Existe algum tipo de empresa do Simples que precisa ficar mais atento? Sim, existe. E é justamente aquele... Comércio, prestação de serviço. Então, exatamente, existe. É justamente aquele que provavelmente vai ser mais afetado pela reforma, que é o setor de serviços. Justamente porque quando a gente pensa... Sério? Exatamente. Nossa, eu tinha uma ideia que seria do comércio, olha só. Então, assim, todos vão ser afetados, mas o pessoal dos serviços, que nós estamos, nesse grupo, tem um problema muito grande, que é o seguinte, como essa lógica de você trazer para a mesa esses débitos e créditos, ou seja, né, essa questão de você pegar o imposto que vem ali com o produto que você comprou e você abater no seu imposto, como isso vai ser uma possibilidade concreta, quando a gente fala, por exemplo, de indústria, a indústria tem matéria-prima que ela comprou, transformou, tal. Então você tem muito fortemente essa questão dos créditos. E o comércio também. O comércio, ele comprou, por exemplo, uma mercadoria que antes de chegar até ele, passou por 2, 3, 4, 5 etapas. Saiu da fábrica, foi para um distribuidor, foi para outro, não sei o quê, foi para o Brás, aí do Brás foi para a loja, aí da loja foi para, sabe? Então você tem várias etapas que, diante da reforma tributária, vão gerar créditos. Então, no final do dia, você vai ter um acúmulo de créditos ali que você vai poder abater. Agora, quando a gente fala do setor de serviços, você não tem isso. Porque o que o setor de serviços tem, entendeu, no seu dia a dia para poder abater de créditos? Ele tem, talvez, uma água, uma luz, um material de escritório, isso. Entendeu? Você não tem nada que vai te trazer créditos para você poder abater. Então, digamos assim, a pancada, né, dessas mudanças e tudo mais tende a ser mais forte no setor de serviços. Exatamente por isso. Porque essa dinâmica de débitos e créditos, ela favorece à medida que você tem ali impostos sendo pago ao longo da cadeia. Só que no setor de serviços não tem. No setor de serviços, muitas vezes, é você, com o seu conhecimento, produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. E o que vem antes disso? Não vem quase nada. Vem muito pouco, entendeu? Então, o setor de serviços é, sem dúvida, um dos setores que
Ou talvez o setor, né, E que mais vai sentir essa pancada. esse setor de serviços, em relação à emissão de notas, tende a aumentar a emissão de notas? Vai ser um incentivo para se emitir notas ou não? Na verdade, deixa eu aproveitar esse gancho para falar de um aspecto bastante importante também, que é fundamental para a gente alertar os nossos queridos empresários e empresárias que estão nos assistindo. Que é o seguinte, um dos grandes pontos mega importantes da reforma tributária é justamente, como eu falei no começo, né, a mudança de mentalidade. Por quê? Porque toda essa estrutura de débitos, por exemplo, de créditos e tudo mais, no final do dia, você está criando uma estrutura em que, como eu citei no exemplo anterior, o seu cliente vai te perguntar: onde é que estão os meus créditos? Ou o seu fornecedor vai querer saber e tudo mais. Você vai querer questionar o seu fornecedor, falar: amigão, eu preciso dos seus créditos para poder abater meu imposto. Sim. No final do dia, quando você dá uma distanciada assim, você percebe o quê? Você percebe que você vai ter cada vez mais o fato de que você vai ser fiscalizado não apenas pelo governo, e sim pelo seu cliente. Pelo seu cliente. Porque o seu cliente vai te cobrar nota. Entendeu? Não é só uma questão de você querer ou não querer emitir nota. A questão é que o seu cliente vai querer emitir, vai querer que você emita a nota para que ele tenha o direito ao crédito. Então, a gente está falando, como eu falei, uma mudança de mentalidade em que a fiscalização vai aumentar não apenas por parte do governo. E quando a gente fala do governo, a gente já tem um problema gigantesco, né? Que é a questão de, por exemplo, IA, inteligência artificial. Sim. Está sendo, todo mundo sabe, a Receita já falou abertamente que usa. Então, assim, estamos caminhando para um cenário de aumento de fiscalização, em que o governo cada vez mais tem meios. Você tem essa questão da tributação que ainda não favorece muito essa busca, né, por regularidade, por você estar com tudo em dia, com 100% do seu faturamento sendo emitido nas notas, tudo certinho. E você tem o quê? Essa mudança que vai fazer com que essa cobrança, essa fiscalização venha não apenas do governo, entendeu? Mas venha no dia a dia, entendeu? Então, se você tem uma empresa que você vende sem nota, o que eu falei, você vende para uma outra empresa, por exemplo, essa empresa compra sem nota. Essa empresa vai ter interesse em que você emita a nota, para que ela possa se apropriar desses créditos e abater o imposto dela. Então, não é só uma questão de querer ou não querer emitir nota, entendeu? É uma questão de você ser pressionado, seja pelo governo, seja pelas pessoas que estão ali na dinâmica do seu negócio. E vender para a pessoa física, o impacto vai ser menor? Então, quando a gente fala da questão dos créditos, assim, eu vou falar de um modo geral, mas a gente não pode cravar isso como se fosse uma regra sem exceções. Por quê? Mas assim, falando de modo geral, quando você vende para pessoa física, via de regra, essa pessoa física não vai ter interesse no crédito, porque ela não vai ter para onde, né, enfim, onde usar, não vai ter imposto para pagar. Sim. Então, provavelmente o Simples Nacional com os impostos novos por dentro, que é o regime regular, o regime normal, se você não fizer nada ele continua assim, provavelmente vai ser mais interessante para quem vende para pessoa física, por conta disso. Por isso que eu falei, o momento agora é justamente o quê? De você, de escolha, empresário, né? Então, exatamente, de você buscar informações para que você possa escolher de modo adequado. Então, para isso, você precisa fazer um levantamento de quem são seus clientes. Porque se você vende para pessoas, majoritariamente para pessoas físicas, você vai ter uma dinâmica. Se você vende para pessoas jurídicas, você vai ter outra dinâmica, entendeu? E essas pessoas jurídicas, será que elas são também do Simples Nacional? Sim. Será que elas não são? Você entendeu? Então, você tem vários fatores que apontam para uma única coisa. Estamos no momento de buscar informação, estamos no momento de você, empresário, buscar se preparar para o que está chegando. E você viu essa informação? Já vale o seu like, hein? Mete o dedo aí. Porque, ó, informação de ouro. Não é, doutor? Com certeza, com certeza. Então, tá. Então, com relação à pessoa física, o impacto vai ser diferente, né? Sim, sim. Tá. E o que a gente precisa fazer é buscar informação. Inclusive, deixa eu só aproveitar o gancho aqui para falar de um caso que eu até comentei com você um pouco antes aqui, que a gente... por isso é que é tão importante, né, a gente fazer esse trabalho de conscientização, porque às vezes a gente tem a impressão que todo mundo já sabe. Todo mundo já está sabendo da reforma tributária, todo mundo já sabe o que vai acontecer. E, na verdade, não, né? Ontem mesmo eu atendi um cliente, um possível cliente, que a gente está conversando,
que ela falou com a maior naturalidade, a questão de que não, vou acertar aqui os débitos do Simples Nacional em novembro, em dezembro, para a gente poder, né, em janeiro fazer a escolha. E eu falei, opa, então, calma lá, o Simples Nacional mudou e aí você tem 2 meses para organizar tudo, se você E setembro entender. tá aí. Setembro tá aí. E ela falou assim, doutor, estou chocada. Como assim mudou? Eu falei, sim, mudou. Então, assim, sabe, a gente não tem mais tempo, porque o empresário que precisa tomar essa decisão que é tão importante, ele precisa fazer isso agora, nos próximos 2 meses. E não aconteceu tão rápido, né, Rodrigo? Essa Não. história da reforma vem vindo, Já vem, vem né? vindo. A gente tá falando aí do final de 23, né? Mas Depois você tem é a cultura do brasileiro, normal, né? super normal. Deixa super tudo normal. para o último Super dia, para a normal. última hora e vira aquela correria. Exato, exatamente. Por isso que a nossa missão aqui, né, é justamente trazer essa consciência e trazer essa urgência, Sim, sabe? Porque o empresário que se preparar, ele vai sentir o impacto menor, sabe? De um jeito menor, de um jeito mais ameno, entendeu? Mas isso demanda de você, empresário, empresária, hoje, né, buscar essa informação para não esperar, enfim, aquela expressão, né? Esperar a água bater ali nas regiões baixas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma cliente perguntou aqui no escritório, ela falou, doutora, mas o Simples não vai acabar? Não, né? A resposta é não. O Simples Nacional não vai acabar. Mas o Simples Nacional mudou, como eu falei. É o regime mais mudou. afetado com a reforma? Ou não? Que assim, eu não sei se não que seja o mais afetado, mas o fato é que o Simples Nacional ele é o regime da maioria das empresas, né? Esse é o ponto. Se você pegar numericamente, salvo engano, 70%, 80% das empresas do CNPJ são do Simples Nacional. Então, é muita empresa, é muita gente, sabe? Então, quando a gente está diante de uma mudança dessa, né, não dá para você ignorar o tamanho do impacto, sabe? Porque por causa da quantidade de empresas, né? Sim. A grande maioria das empresas é do Simples Nacional. E com toda essa reforma, com todas essas mudanças e governo fiscalizando e agora cliente também, aquele empresário que tinha o costume de atrasar o pagamento dos seus impostos, isso vai mudar totalmente, não é? Pois é, a gente está caminhando para isso, né? Tanto que um outro ponto importante que acho que vale a pena citar, a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, enfim, detalhar isso melhor. Mas a gente vai ter uma figura nova chamada do split payment, né? Que vai ser um modo diferente de cobrar os tributos. E o que acontece? A grande questão aí, de novo, o empresário olhar para isso, se antecipar para não ser pego de surpresa. A gente está falando de uma mudança gigantesca. Porque hoje você é empresário, vou dar um exemplo numérico aqui para facilitar, né? Às vezes você tem ali uma mercadoria que você vende, por exemplo, a R$100, quando o cliente passa o cartão ou faz o Pix, você recebe R$100 e você vai se preocupar com o imposto depois de 30, 45 dias, muitas vezes, né? Então, recebi R$100, eu vou aqui usar esse dinheiro para fazer aqui a empresa rodar e eu vou pensar no imposto depois. E uma das mudanças que a reforma trouxe, né, dentro dessa pegada, né, de fiscalização, de mudança de mentalidade, é justamente a figura do split payment, em que ao invés de você, por exemplo, pagar os seus 10% ou 15% de imposto depois de 30 dias que você recebeu aqueles R$100, você vai pagar na hora que o cliente te pagar. Então, você vendeu mercadoria por 100 e você vai receber 85. Não vai mais receber 100. Entendeu? Então, isso significa que ele vai ter que rever os preços da mercadoria? Sim, vai ter que rever o fluxo de caixa. Porque você está contando com aqueles R$100 para poder fazer a empresa acontecer. Porque vai alterar totalmente a margem de lucro dele. Vai, total. Por isso mesmo que a gente está falando, que o momento agora é de você pensar nisso. O momento agora é de você parar, chamar o seu contador, chamar um advogado tributarista, nós oferecemos esse serviço, enfim, né, de consultoria, para que você possa se preparar. Entende? A mudança não vai acontecer, do split payment, por exemplo, não vai acontecer ano que vem. Não é que em janeiro de 27 você já vai, né? Sim, mas vai ser gradativo, mas em janeiro de 27 já teremos empresas que já vão implementar esse serviço, né? Enfim, essa modalidade, e já vai efetivamente começar. E o negócio, enfim, veio para ficar, sabe? Então, essa mudança, né? Quando a gente fala dessa simples mudança de você pagar o imposto quando o cliente te paga,
quando a gente fala de R$ 100, R$ 15, aí que você vai receber 85, parece pequeno. Mas imagina uma empresa que vende lá R$ 100 mil, que vende R$ 200 mil. O A gente impacto entendeu? vai ser muito grande. Que é um dinheiro que não vai entrar no seu fluxo de caixa. Sim. É um dinheiro que você vai ter que se programar para vender a 100 e não receber esse dinheiro no seu fluxo de caixa. Então, a chance de você, daqui a pouco... Como é que você vai fazer para não pagar esse dinheiro? Entendeu? Não pagar esse tributo. Não pagar esse tributo 30 dias depois. Então, o planejamento não vai ter como fugir do planejamento. Porque, no final das contas, isso vai ser repassado para o cliente. Né? Vai ser repassado para o cliente. Esse custo vai ser, porque Exato. a margem de lucro vai mudar totalmente. Por isso é que essa questão da gente parar, entender, pedir ajuda, né? Para poder rever e entender a sua margem, entender a dinâmica do seu negócio, justamente para que você não seja pego de surpresa. E quanto antes você aceitar que essa vai ser a nova realidade, antes você começa a se preparar, você começa a buscar informação, começa, enfim, contrata, né, um estudo, enfim, contrata uma consultoria para você poder lidar com essa nova realidade, que a realidade está aí e não vai voltar para trás. Então, o empresário ele vai calcular o impacto da reforma, produto por produto, serviço por serviço? É necessário, né? É necessário. E aí você vai ter que pensar o seu fornecedor, pensar quem é o seu cliente. Porque, por exemplo, tem situações, né, em que, como eu falei, você vende para pessoa física, você vai ter uma dinâmica ali, talvez vai ter um preço. Você fala de pessoa jurídica, né? E aí você não pode fazer essa diferenciação, né? Enfim, de preço para um ou para outro, mesmo produto. Sim. Então, como é que vai ficar a sua situação? Como é que vai ficar o seu negócio, entendeu? E aí você precisa pensar nisso antecipadamente, justamente para você poder se programar. O pessoal vai ter sério. muito o que pensar aí. Bastante. Vai tirar muito sono de muita gente, hein? Estamos aí para ajudar. Olha aí, pessoal, doutor Rodrigo aí, hein? Para você dormir, chama o doutor Rodrigo. Não perca o sono por causa da reforma, tá? Estamos aí para ajudar, exatamente. Não perca. Por isso. Exatamente. Tem empresário que sabe quanto fatura, mas não quanto lucra. Nossa, isso é comum. Hein? Isso é comum. A reforma vai tornar esse desconhecimento muito perigoso. Falou tudo. Muito perigoso, muito perigoso. Porque você vê, a dinâmica vai mudar, né? E você não conhecer, sabe, essa diferença, né, entre faturamento e lucro, vai custar muito caro. Vai custar muito caro. E o que você fala aí para os empresários? O que eles vão precisar fazer? O que vai virar rotina a partir de agora na vida do empresário? O que vai virar rotina? Para evitar esse tipo de situação aqui. Faturo X, mas eu não sei quanto eu lucro. Nossa. Eu diria que antes até mesmo de pensar no que vai virar rotina, eu diria que conhecer a sua operação é fundamental. E você conhecendo a sua operação, você buscar informação para saber como adequar a sua operação a esse novo cenário. Esse é o ponto. E aí daqui para frente a gente vai ter, enfim, a própria alíquota principal ainda não foi lançada, né? A gente está trabalhando com algumas estimativas, mas eu acho que em termos de rotina, em termos de dia a dia, a figura do contador ou do advogado ela vai ser cada vez mais demandada, porque se você pensar em cada produto, em cada, serviço que você oferece, você vai ter que entender quem que é o seu cliente, quanto está de crédito envolvido, quanto que eu vou pagar de imposto para poder colocar no meu preço, a minha margem aumentou, a minha margem diminuiu, se eu fizer isso, Então você tem várias questões que ou o empresário vai precisar entender tudo isso por ele mesmo, ou ele vai precisar contratar alguém para estar junto com ele. E não é uma questão só de vender o próprio serviço, o contador, o advogado tributarista. É uma questão de você olhar para o seu negócio e não terceirizar essa parte, entendeu? Porque a gente está falando de preço, a gente está falando de competitividade, a gente está falando de você não mais poder simplesmente mexer no seu preço porque eu acho que vai ser melhor, acho que vai ser pior, entendeu? Você está falando de você mexer ali uma parte que vai afetar.
Porque você vai ter outros concorrentes que vão estar melhores preparados do que você e que vão saber o que fazer, sabe? Em termos de mexer com preço, por exemplo. Por isso que eu falei, a questão de competitividade é um ponto importantíssimo, sabe? Que você não pode delegar isso, né? A formação de preço só para o seu contador, ou só para o seu feeling, só para sua coisa meio, sabe? Instintiva, de você bolar o preço porque eu acho que é melhor, sabe? Não, é uma coisa que você precisa sentar e ver os números e pensar objetivamente. Hoje eu ouvi uma colega falando que ela está delegando tudo dentro da empresa dela, porque o empresário que não delega, que fica muito preocupado com a operação do seu negócio, ele não se preocupa, ele deixa de lado o network, o marketing, a divulgação da sua empresa. Mas diante disso que a gente está conversando aqui, antes de delegar, ele precisa entender a seriedade disso tudo, não é? Exatamente. É parecido com o que a gente conversa bastante essa questão de marketing, né? Que é algo que é bastante arriscado, né? Você delegar 100% para outras pessoas, né? Não que você não vá delegar, porque o crescimento exige que você tenha mais braços, que você consiga fazer mais coisas, atenda mais pessoas. Então, faz parte do jogo crescer e delegar as atividades. Porém, nessa parte especificamente, não dá mais para você não entender como funciona a sua operação e como essa questão tributária funciona mais ou menos, enfim, medianamente, para que você possa ser bem assessorado, você possa cobrar de quem está te ajudando, inclusive, né? Que é, de novo, parecido com a questão do marketing. Quer dizer, se você não sabe absolutamente nada e você só entrega o seu marketing, por exemplo, para uma agência, você não sabe o que a agência está fazendo. Exatamente. Você não sabe para qual caminho ela está indo, se está tendo bom retorno ou não. E o melhor, né, o melhor dos mundos é você conhecer um pouco, ter uma noção ali ter pelo menos uma noção, para que você possa delegar com consistência, você possa delegar com, né, e cobrando ali objetivamente, entendeu? Então, em relação à parte tributária, eu acredito que seja bem isso. Quer dizer, o empresário vai precisar saber um pouco mais desse ponto, sabe, para poder cobrar, para poder ter ali seu advogado e falar, ó, é assim, não é assim, pelo que eu vejo aqui na prática, tem que ajustar isso, tem que ajustar aquilo, sabe? Mas sem, me fala aí quanto eu devo cobrar, entendeu? Porque é isso aí, né? O empresário, quem dirige a empresa, é que tem que ter esse controle na sua mão, né? Mudou totalmente a realidade, porque hoje em dia qualquer um tira um CNPJ, abre a empresa. E não sem vai pensar ser nessas assim, coisas, não né? é? Sem pensar nessas A coisas. reforma vai afetar quem é MEI? Quem é ali do MEI? A princípio não. A princípio não. A gente está falando aí de mudanças que começam... Porque quando a gente pensa, por exemplo, nessa esteira, né? O empresário começa aí pequenininho, abrindo o seu MEI, pagando aí todo mês aí mais ou menos R$100. Isso. E aí você tem aí um faturamento, acho que até de 5, 6 mil mais ou menos. E aí quando ele passa disso, ele vai para o Simples Nacional. Isso. O Simples Nacional tem os seus limites, depois o presumido real. O MEI, a figura do MEI, ela vai estar preservada. O MEI continua sendo... simples, continua sendo bastante simples assim, né? Continua sendo bastante uma forma, né, muito simplificada de você lá emitir sua DAS ali de R$100 todo mês e tudo tranquilo. Então o MEI pode ficar tranquilo que o MEI não tem aí grandes problemas, né? Mas é aquela coisa, né? Todo mundo não. A gente acredita que, enfim, via de regra, a pessoa que começa como MEI, ela quer crescer, ela quer avançar, ela quer sair daquele faturamento de 5, 6 mil reais por mês. Então, quando você começa já a sair, né, desse faturamento, você tem que olhar para o Simples Nacional, aí já começam as dúvidas, né? Começam esses outros problemas desse segundo degrau, entendeu? Então, por mais que você seja, um exemplo, uma empresa que fatura aí os seus 10 mil reais por mês, que é um faturamento que você já está desenquadrado do MEI. Você já está ali na primeira faixa do Simples. Então, você já precisa começar a pensar nessas coisas. Aí já toda essa discussão já vem para a mesa. Quem que é seu fornecedor? Você vai vender o quê? Para quem? Entendeu? E aí você já precisa começar a pensar nisso, né? Então, o MEI tá tranquilo. Mas é quando ele crescer, né? Crescer mais e começar a olhar para o Simples, já precisa pensar nessas coisas. Tá. Voltando naquela questão de créditos, esqueci de perguntar. Por favor. Vai acontecer de ter situações do cliente e empresários combinarem alguma forma de
Ai, como que De burlar seria? isso? De, sei lá, de uma contratação ali para gerar menos crédito, de ficar mais interessante para um, para o outro, de ter algum ajuste ali. Alguma coisa que Porque possa assim, burlar. quando você fala que o fornecedor, nessa questão dos créditos, o fornecedor agora também vai fiscalizar para ver se vai ser interessante para ele, mas até que ponto isso vai ser interessante? Porque até todo mundo se adequar a essa nova realidade vai levar um tempo. Vai levar um tempo, sim, sim. Com Muitos certeza. clientes vão perder contratos, muitas empresas também. E até que ponto isso vai ser interessante? Se vai ter um ajuste ali, vai ter um meio termo. Então, isso é algo que nós vamos. É aquela frase, né? Quem viver, verá. Porque é algo novo, né? Essa dinâmica, né, sendo trazida para todos os tipos de empresa com a reforma é uma coisa bastante nova. Embora, né, que eu falei, indústria e comércio já lidam com isso Sim. no dia a dia. Então você já tem, em relação, por exemplo, ao ICMS, em relação ao IPI, você tem várias discussões, várias questões, né, de situações envolvendo créditos e tudo mais que você abate de um lado, compensa do outro e tudo mais. Mas quando a gente pensa em termos de Simples Nacional, né, é uma coisa nova. Então a gente vai ver ainda como vai ser essa adequação, né? Porque de fato, quando a gente pensa nessa possibilidade de você burlar alguma coisa nesse sentido, a gente não pode esquecer que no meio dessa transação, digamos assim, você tem um sistema que onde os créditos são lançados. Então não é uma coisa tão assim entre particulares que a gente vai se Não acertar vai aqui eu ter com como se você, entendeu? acertar, tá Não, estou falando de você certo. gerar o seu imposto vai ser Sim. pago, Aí vai que vai ficar lá estar no tudo sistema registrado no do sistema. governo, e aí eu vou lá, compro de você, e aí eu vou verificar. Tanto que uma coisa importante da reforma é que, assim, por isso que eu falei a questão de fiscalização, porque a reforma ela trouxe a seguinte situação: você só vai ter direito ao crédito se quem veio antes de você pagou. Não é só, crédito, me dá crédito. Não, não, cadê no sistema o crédito que você pagou, o seu imposto, e aí eu consigo lá e pegar o crédito, entendeu? Então é uma coisa que, assim, por isso que eu falei, a gente está falando de uma Olha mudança só. que está dificultando cada vez mais esse tipo de situação, entendeu? Então não vai ser tão simples, né? Porque você está falando de um crédito que vai ser escriturado no sistema do governo, tanto que a questão do split payment, né? A gente dá esse exemplo mais simples aí, Sim. envolvendo R$ 100 e você vai pagar 15 de imposto, vai receber 85, mas no meio do caminho pode ser que você tenha o quê? Você tenha crédito a recuperar. Então talvez você não pague 15, entendeu? Você Sim. deve 15, mas você vai ter um abatimento ali porque você vai ter créditos a recuperar. Então o valor vai ser um pouco diferente, entendeu? Então a gente está falando sempre de fazer essas operações não apenas entre particulares, mas dependendo de um sistema do governo, dependendo, né? Então tem várias discussões falando sobre split payment, né, que é uma coisa nova, enfim, que a gente vai ver acontecer aí também, mas que você tem alguns problemas, né, envolvendo isso. Quer dizer, se o sistema do governo falhar na hora de fazer essa compensação e você recebeu 85, vai para ter recebido um pouco mais porque tinha créditos a descontar, entendeu? Como é que o governo vai te devolver isso, sabe? Então você ainda tem muitas discussões acontecendo, muitos testes sendo feitos. Enfim, as mudanças não estão, né, encerradas, né? Elas estão acontecendo. Sim, sim. Olha, agora a gente vai falar sobre fornecedores e custos. Me fala uma coisa. Uma compra que hoje parece mais barata pode deixar de ser a melhor opção por causa dos impostos? Pode, por causa. Exatamente o que você falou. Você já perguntou e já respondeu. Por causa da dinâmica dos impostos. Porque dependendo de quem está vendendo, se você vai ter ou não esses créditos embutidos aí para serem abatidos, dependendo de quem está comprando, né? Se a pessoa que está comprando vai ter interesse em. Por exemplo, se você está comprando pela empresa. A empresa vai ter interesse em comprar e receber esses créditos para poder abater no próprio imposto, entendeu? E está comprando, se você é uma pessoa física que está comprando, você vai querer pagar menos. Eu não quero crédito, eu quero pagar menos no final das contas, entendeu? Então toda essa dinâmica que não é simples, a gente vai, enfim, ver como isso vai de fato acontecer. Mas vai ser uma situação muito interessante, né? Porque você imagina o mesmo produto
que você pode, por exemplo, vender tanto para a empresa como para a pessoa física. Como é que vai ser isso? Entendeu? A pessoa física vai querer pagar um preço menor. Talvez ela encontre uma outra empresa que vende só para a pessoa física e vai praticar um preço menor, entendeu? Então, assim, vamos ver como isso vai acontecer. Isso vai levar algumas empresas a rever toda a cadeia aí de fornecedores, né? Sim, e ver para quem que vai vender, se não é o caso de você separar a operação em 2 CNPJs, um para física e outro para jurídica, não sei. Sim. Mas assim, todas essas alternativas, né, estão na mesa e vai ser uma mudança bastante grande e aí a gente vai ver como o mercado vai reagir, né? E entre pequenos empresários ali, pequenas empresas. Então, porque entre pequenas empresas a gente volta a essa mesma questão. Para quem essa pequena empresa vende? Essa vai ser o grande X da questão. Quando a gente pensa numa pequena empresa que está no Simples Nacional, né? Focando aqui no nosso caso. Então, para quem essa empresa vende? Eu não sei. O empresário vai ter que colocar essa informação na mesa, ele ou alguém que dá confiança dele, seja um advogado, seja um contador, analisar o que vai dar. Quer dizer, ó, quem que é o seu cliente? Entendeu? Essa é uma pergunta que nunca foi tão importante como vai ser agora, porque não vai ser a mesma coisa, vender para um e para outro. E aí a gente entra na parte dos contratos, né? Uhum. Os contratos, então, todos passarão por análise, né? Terão que ser revistos, porque mudou tudo. Então, vai mudar bastante. E aí, quando você fala, por exemplo, de contratos, né, envolvendo fornecimento e tudo mais, a gente está falando, sim, eventualmente de uma revisão. Tanto que já tem uma parcela aí de colegas, né, que trabalham com o direito dos contratos, com o direito tributário, enfim, que fazem essas revisões de contratos. A gente nem entrou aqui na parte dos imóveis, né? Vamos falar sobre isso em um outro momento, um outro podcast. Mas, assim, a parte dos imóveis, né, vai ter bastante mudança também. Porque, olha só, uma empresa que fechou aí um contrato por 2 ou 3 anos e com essa mudança toda deixou de ser interessante. Então, aí... Olha isso, olha a situação jurídica que se estabeleceu aí. Sim, olha, né, o incêndio que vai começar daí. Exatamente. Imagina. Exatamente. Então, você vai ter muitas situações que vai ser necessário repensar os contratos, né? Reavaliar os contratos e tudo mais. Todos, eu não vejo onde não caiba analisar os contratos, porque esses serviços recorrentes que você assinou ali, todos serão afetados. Vão ser afetados. E aí a gente vai ver como vai acontecer essa mudança toda. Assim. Bastante coisa, né? Bastante coisa que está acontecendo. Tem algum tipo de cláusula para ajudar a proteger a empresa? Já pensou em algo? A gente pode falar isso nos próximos episódios. Tá certo. Então vamos falar só, né? Porque o assunto extenso, né? Bastante coisa acontecendo. É muito bastante detalhe. Mudança e tal. E nosso objetivo é esse, né? É justamente esclarecer, de trazer, né? Trazer informação bacana para o empresário, importante, para que você não fique no escuro, para que você saiba que as mudanças estão aí e quanto antes você se preparar para elas, melhor vai ser o modo como você vai lidar com elas, né? Então, eu fico aqui imaginando pessoal pensando aí a cabeça dos empresários, quem é que vai arcar com o custo disso tudo? Porque vai aumentar o custo, né? A reforma não vê. Eu não vejo a reforma como uma diminuição de custo. E da forma que veio e da forma que vai acontecer, e já vai começar a acontecer, é aumento de custo. É muito provável, né? Para a maioria dos... Não vou dizer maioria, mas para muitos setores. A sonegação vai ficar muito mais difícil. Né? Então, esse é um dado cultural que é bastante interessante. A gente vê como isso vai se desenrolar. Né? Nossa. Porque, de fato, existe um custo de regularidade, né? Você se manter dentro da lei, você pagar os seus impostos, você, né, enfim, conseguir ter tudo certinho, tem um custo. Né? E você, como tributarista, você deve saber, tem muito empresário aí sonegando, sonega. Sim. E não é lucro, é sonegação. Então, exato. Então, de novo, uma mudança bastante forte, uma mudança interna. Que vai ser. Que cada vez vai ser mais difícil você sonegar, cada vez vai ser mais difícil você não estar regular.
Então, de novo, né? A máxima aqui que eu sempre defendo, enfim, quanto antes você aceitar que essa mudança está aí, antes você começa a se preparar, começa a se, né, ajustar o que tiver que ajustar e para você poder encarar de frente. Não tem muito o que fazer, sabe? É uma coisa que durante tantos e tantos anos, né, foi falado no Brasil, tipo, é parecido com a questão da reforma agrária, né? Quer dizer, a gente ouve isso há 20, 30 anos, reforma agrária, sabe? E aí, no caso da reforma tributária, é algo parecido, né? Quer dizer, algo já há muitos anos, muitas décadas, tem gente que estuda, que fala e tal, e agora aconteceu. Agora está acontecendo, né? A Constituição já foi alterada, já tivemos a Lei Complementar 214, temos outras leis aí saindo, essa questão do Simples Nacional foi esse ano que mudou. Então você imagina, né? Você tem vários anos aí que os empresários vêm nessa mesma toada, né? Em janeiro, a gente tem um ano todo para curtir o Simples, para pagar menos. E aí quando chegar em janeiro, a gente parcela tudo e paga tal, e tá tudo certo. E aí agora não, a gente tá falando de setembro, né? Lembrando de Tá setembro, aí, setembro, setembro. pessoal, setembro. Exatamente. E me fala uma coisa, a gente fala muito do empresário e do contador e do advogado tributarista ali para fazer planejamento, mas dentro da empresa, quem mais deve participar dessa conversa? Financeiro, comercial, esses setores vão participar também dessa, tem que participar dessa conversa ali junto com o seu empregador? Sim, Setor de precisa. emissão de notas. Então, é isso que eu ia falar. Precisam, todo mundo vai ter que estar envolvido. Talvez, sei lá, talvez não o marketing só, mas assim, quando a gente pensa, por exemplo, em vendas, é o que a gente comentou. Quer dizer, você vai precisar pensar e mapear para quem você vende, né? Por causa, enfim, você vai ter esse impacto. Então, não tem como você não chamar o seu setor de vendas para entender minimamente o que está acontecendo, para definir quem vai ser o seu cliente, para fazer esses ajustes. Porque, por exemplo, pode sim acontecer do setor de vendas, né? Daqui a pouco isso vai acontecer. Lidar com clientes que estão questionando o preço por causa dos créditos. Quer dizer, tem, não tem, como faz? Tá, eu não quero crédito, reduz o preço, entendeu? Sim. Então, tudo isso são coisas que vão alterar. Por exemplo, em setores que até então não tinha que se preocupar, né? O cara de venda, a pessoa de vendas, o departamento de vendas, até então não tinha que se preocupar com o tributo, entendeu? Se preocupar com, né? Você recebia um preço ali, uma margem ali, um valor que você pode negociar, e é isso, né? E agora não, a gente está falando de outras mudanças. Mesma coisa, o setor que emite nota fiscal, não tem como. Nota fiscal vai ter que ser parametrizada. Esse ano de 26, inclusive, é o ano em que esse começo, né, de alteração em relação às notas fiscais está aí. Então você já tem os softwares, né, buscando aí se parametrizar, buscando ajustar como é que vai ser a nota fiscal. Então tudo isso já está acontecendo. Então o financeiro, o comercial, sabe? Todo mundo, o dono da empresa, né, obviamente, tem que pensar nisso sim, tem que estar atento a isso, né? Então aquele empresário que é equipe. Mais do que nunca, né? Ele precisa estar atento a isso, enfim, estar aí à disposição, né? Ele estar disposto a buscar essa informação, porque as mudanças já estão aí. Tá certo. Você acha que o contador mais parceiro ali do seu cliente, ele consegue tomar sozinho uma decisão sobre o que vai ser melhor para aquela empresa? Eu parto do pressuposto que o contador, como advogado, tem a função de trazer a informação, né? Explicar e tudo mais, mas quem vai, no final das contas, decidir é o empresário. Então, é complicado, né? Falar, por exemplo, sobre essa dinâmica, porque eu sei que na prática isso acontece, né? Na prática a pessoa confia no contador e vambora. O contador diz que é melhor, é melhor. Mas aí, enfim, os nossos amigos e colegas contadores têm ali essa grande responsabilidade, né? Porque você tem outros elementos fazendo parte ali desse cálculo, dessas simulações, e não vai bastar você dizer, né? Eu acho que é por aqui, entende? Até porque ele não conhece toda a operação do cliente dele, né? Muitas vezes, né? Você atende lá 50, 100 empresas e tal. Então, assim, por isso que a gente está falando, é uma questão do dono da empresa, enfim, ir atrás dessa informação e questionar seu contador, se vai oferecer algum tipo de apoio ou não. E, eventualmente, se não oferecer, ir atrás de profissionais, né, que estejam dispostos a fazer esse levantamento, esse estudo, entendeu?
Porque o que não dá é para não mexer, não saber, não se envolver com isso, entende? Porque as mudanças estão aí e é o que a gente falou. Na última linha, competitividade. Na última linha, daqui a 2 anos, ano 2027, que já está aí, os preços vão mudar, entendeu? E o seu cliente vai estar interessado em outras coisas, não apenas no preço. Então você precisa saber o que é isso para poder negociar, para poder falar, para poder justificar, entendeu? Então não tem como fugir. Substituir o seu contador por uma IA? Ah, péssimo, hein? Péssimo. Não vai ser possível. Não é que não vai ser possível, porque eu tenho né? colegas que substituíram. Nossa, por IA mesmo? Por IA. Jesus. E aí eu fico pensando, com essa mudança toda, como é que vai ser? Complicado, né? Bem complicado. Eu, assim como, né, no meu caso, né, substituir o advogado tributarista por IA, eu sou contra, né? Totalmente contra. Mas assim, porque eu acho que tem fatores ali, sabe? Que não é só a informação, entende? Essa coisa de você, do ser humano, né? De você entender. Por exemplo, quando a gente está falando de entender quem é o seu cliente, tem a ver com o perfil da empresa, sabe? Você tem vários tipos, vários perfis de clientes, que não é uma questão só matemática, né? Que a IA vai resolver. É uma questão de feeling, do dono da empresa, dos valores, quem é a pessoa, o que ele está vendendo, o que ele está oferecendo, o tipo de atendimento. São coisas que estão para além da resolução objetiva de uma IA, entendeu? Então, eu acho que é bastante arriscado para esse caminho. Você acredita que muita empresa vai fechar? Sim. Eu falo assim, empresas pequenas, não falo empresas que têm um propósito realmente, mas porque tem muito empresário que tem empresa, mas não leva a sério, né? Sim. Essas com certeza irão fechar, né? A gente já tem um índice bastante alto, né, de empresas que fecham nos primeiros anos, né? Já é uma coisa bem assustadora até. Mas assim, a grande maioria das empresas não resistem aos primeiros 5 anos, né? Então, assim, eu diria que como a gente comentou, né? Quando você está falando de um cenário em que você vai ser praticamente empurrado para a regularidade, empurrado para você ter ali o seu controle, você ter ali, sabe, pagando seus impostos, você não tem nem a chance, né, de pegar aqueles R$ 15 ali e colocar no seu bolso para não pagar depois, entende? Você não vai ter nem chance. Então, a gente está falando de um cenário em que você levar a sua empresa de qualquer forma, enfim, não buscar essa profissionalização, você vai sentir os impactos disso, né? E esse é o ponto. E eu ouço muito essa questão, essa fala, né, dos empresários que falam assim, se eu pagar os meus impostos, eu não lucro nada. E é uma realidade muito dura, muito assim, a gente compreende, mas assim, o cenário está apontando, de novo, né, para esse momento, para essa... sabe, que você não vai mais ter a chance, ou vai ficar muito mais difícil de você não pagar. Então, vai ser o caso, ou de você fechar, ou de você buscar ajuda para tentar organizar, ou de você buscar outros meios, entende? A gente fala isso com muita dor no coração, porque é uma pena, né? Mas assim, todo mundo conhece, né, empresários que tem essa fala, sabe? Sim. Que a pessoa estava lutando bravamente, estava conquistando, fazendo, suando e deixando de dormir, trabalhando no final de semana e tal, para poder fazer o negócio acontecer, e você não consegue pagar os impostos, né? É fato, assim, é uma realidade muito dura aqui no Brasil. Mas não dá, eu, né, como alguém que está estudando isso, enfim, estamos oferecendo esse trabalho para isso, pensando nisso, o cenário, entende, caminha para esse novo momento em que você vai ter cada vez mais dificuldade de não pagar os seus impostos. Então vai ser o caso de você rever o seu modelo, de pensar alternativas, porque, entende? É o cenário que está posto, né? E tem que se adaptar, não vai ter jeito. Me fala sobre aquele seu produto que você disse que está desenvolvendo. Sim, fala. Fala aí para o pessoal. Sim, é bom, né? Já Enfim, aproveitar para apresentar. Justamente dentro desse contexto da reforma tributária, que a gente está conversando aqui sobre o Simples Nacional, eu estou aí há 10 anos, né, na advocacia tributária, e eu tenho nós desenvolvemos aí recentemente, enfim, acabando de encaixar algumas coisas, o que eu chamo de MROT. Não sei se vai aparecer na tela para vocês aí, que é um mapa de riscos e oportunidades tributárias, que é justamente esse grande levantamento, esse grande estudo que a gente faz de forma absolutamente personalizada, porque não dá para ter um modelo pronto, né?
que eu sento, te ajudo, empresário, a entender a sua operação, enfim, para você enxergar ali como estão as coisas, né, atualmente, se você tem ali riscos, por exemplo, de débito, esse tipo de coisa. E se você não tem, pensar os próximos passos em relação, por exemplo, à reforma tributária, né, que é um grande ponto aí de, como a gente falou, um ponto de inflexão. Então, é justamente esse serviço que a gente oferece, o MROT, que é o Mapa de Riscos e Oportunidades Tributárias, que a gente senta com o empresário e faz todo esse mapeamento. Inclusive, com simulações, por exemplo, simulações de cenários, pensando aí em 2027, que já vai ter a cobrança, sabe? Pensando como vai ser justamente essa dinâmica, né? Essa questão da reforma tributária vindo com força total para cima da empresa. Então, Viu, pessoal, que interessante? Depois entrem aí, eu vou deixar os dados do Dr. Rodrigo na descrição do vídeo, vocês procurem ele, porque o momento pede atenção e pede planejamento. Doutor, com relação à emissão de notas, a empresa ela usa sistemas, tem empresas de sistemas de emissão de notas, não é? Uhum. Quais as informações que precisam estar cadastradas nessas notas? Eu acredito que agora, mais do que nunca, as informações devam vir corretamente, não é? Sim, sim. Não, esse está sendo o ano, né, para poder parametrizar tudo isso, né? O ano para fazer testes e tal. Mas quando a gente pensa, né, enfim, justamente na reforma, a gente tem essas informações novas em relação aos seus tributos Sim. novos. Então você já tem lá IBS e CBS, no ano que vem já vai começar a ter pagamento, né? Ano que vem já sai de cena PIS e COFINS, que é em janeiro de 27, primeiro dia de janeiro já começa. Então a gente já vai ter aí o nosso adeus aí ao PIS e COFINS, né? E já vai começar o imposto novo. Então, assim, as notas fiscais vão ter que conter todas as informações necessárias ali, né? A gente está falando da alíquota que ainda está para ser definida, a gente está falando aí, né, dessa questão dos créditos também. Sim. Então tem uma porção de coisas aí, mas as empresas já estão bem avançadas nesse sentido, sabe? De parametrizar, porque esse está sendo o ano para isso, né? Então, se essa empresa tem algum tipo de dúvida, esse tipo de serviço, enfim, as empresas que fazem na emissão, os sistemas, as plataformas, estão bastante avançados nessa parte já. Então, um erro na nota pode gerar prejuízo tanto para a empresa quanto para o cliente? pode sim. Por isso é o desafio, né? Inclusive das empresas que fazem essa parametrização, tá absolutamente atualizadas, né? Olha Com as só. mudanças que estão chegando e que estão acontecendo, as discussões e tudo mais, justamente por isso. Se tiver uma questão de nota fiscal, não que seja um prejuízo, por exemplo, perdido, né? Você tem ali uma explicação, você tem um racional que aconteceu esse erro, a partir desse erro a gente ajusta para cá, ajusta para lá, e se for tiver pago alguma coisa errada, né, pede de volta, né? Toda essa proteção não vai sumir, mas de fato vai ser uma dor de cabeça bem grande. Então, nós estamos exatamente em 2026, que é o ano para se testar, para se, né, fazer todos esses ajustes. Tá certo. Qual o maior risco para a empresa que está pensando em deixar o contador entrar em contato? Como assim? Eu não entendi, desculpa. Que não está procurando um contador agora, nesse momento, para se informar a respeito disso tudo. Que está esperando o contador entrar e ligar e falar: ô, fulano, a gente precisa rever tudo isso daqui. Ah, entendi. Eu diria que o maior risco em relação a essa cena que é tão comum, né? É justamente de você ter uma dor de cabeça bem grande em 2027. Porque, a exemplo do que nós estamos falando, né, em relação ao Simples Nacional, que a escolha precisa ser feita agora, né, em setembro. De novo, setembro, pessoal. Setembro, que já está chegando. Uma escolha errada, não que vai ser necessariamente o fim da empresa, mas com certeza vai dar uma dor de cabeça bem grande, porque o jogo vai começar agora para valer, né? Em janeiro de 27 já temos créditos aí, né? Dependendo do que você escolher em termos de Simples Nacional dentro do Simples, né? Dependendo do que você escolher dentro do Simples, você já pode sim ter um prejuízo, porque você vai sentir a dor do imposto chegando, se você não tiver conversado com o seu fornecedor, com seus clientes, e vai ter uma bagunça, né? Para ser resolvida, sabe? Sim, e vamos supor que a empresa não se preparou para isso,
perdeu o prazo de setembro. Fora esse prejuízo todo aí com o fornecedor que ela pode ter, tudo. Com relação ao governo, ela vai ter algum tipo de multa, algum tipo de punição ou não? Não. O que acontece é que você, no final das contas, digamos assim, os prejuízos não são decorrentes de uma multa, por exemplo, e sim dos prejuízos que você vai ter no seu negócio. Você vai pagar mais imposto, por exemplo. Você vai precisar pagar mais imposto. Sim. Talvez você tenha alguma questão com fornecedor, com clientes, né? Que vão questionar o seu preço. Nossa, mas como assim, né? Questão dos créditos e tal. Enfim, vai reduzir preço? Ou, por exemplo, né? De você perder clientes, porque de repente você vende, por exemplo, para a PJ, e a PJ vai estar interessada nos tais dos créditos, né? E você não vai ter, porque você não escolheu lá atrás, você não, né? Então, pode ser que você tenha uma perda considerável em termos de clientes. De novo, competitividade. Então, imagine que você vai começar 2027, se você não se preparou, você não buscou, no escuro. Sim. Porque pode ser que aconteça uma grande mudança, um concorrente seu que se preparou bonitinho, fez o preço, está oferecendo crédito, aborde o seu cliente e leve o seu cliente embora. Entendeu? Então, são questões que, de novo, quanto antes você se preparar, antes você consegue... quanto antes, né, você correr atrás dessas informações, antes você consegue se preparar para não ser pego de surpresa. E o que acontece? Essa opção do Simples Nacional tem agora setembro, só que essa opção que vai ser feita em setembro, ela vale para o primeiro semestre do ano que vem. E em março do ano que vem vai ter opção para o segundo semestre de 2027. Certo. Então, aquela coisa, o ideal é você não arriscar. Sim. Mas se acontecer alguma coisa, quando chegar em março, você vai ter a opção de corrigir ou de mexer para o segundo semestre de 2027. Entendeu? Porque agora essa opção vai ser semestral. Né? Tá. Na sua visão, por que tantas pequenas empresas estão alheias à reforma? Porque é um pouco da história do Pedrinho e o Lobo, né? Eu ontem vi um comentário sobre isso, eu achei tão engraçado. Porque é aquela coisa, né? Tantos anos falando de tem que ter reforma, tem que ter reforma, tem reforma. Tá. Aí teve a mudança na Constituição, a reforma chegou, né? As mudanças começaram. Quer dizer, a Constituição foi alterada, lei complementar chegou, né? E sabe essa coisa das pessoas desacreditarem que realmente vai ter a mudança? Eu acho que é muito isso. Acho que é muito uma questão, sabe, de você desacreditar, né? Que realmente as mudanças vão acontecer. E só que dessa vez é diferente, porque dessa vez não é só alguém falando de reforma tributária. Você tem a Constituição, foi alterada, discussão que ela foi alterada. Você tem a lei complementar que já foi sancionada, já está aí valendo. Você tem essas outras normas sendo editadas. Então, assim, é um movimento diferente. Não é só vai mudar. A lei que vai fazer isso acontecer já está aí. Mas você acha que faltou informação clara ou o assunto foi abordado de forma muito técnica? Não sei. Vamos pensar. Quando a gente fala de uma mudança desse tamanho, tem essa questão da descrença, que eu falei, né? Digamos assim, cultural, né? De você, enfim, deixar para a última hora. Não, no final das contas vai dar tudo certo, né? E você partir para isso. E também existe essa questão de você ter muitos profissionais que se preocupam apenas com a parte técnica, né? E você não preza por essa comunicação com o seu cliente. Então, nosso objetivo aqui, né, inclusive, né, que nós estamos aqui conversando sobre isso, é justamente o quê? Trazer isso de forma clara, de forma transparente, de forma que seja palatável, que seja, né, digerível pelo empresário que está ali na correria, fazendo o negócio acontecer. Tem muitas questões técnicas, tem números, tem siglas, né, que eu, enfim, não usei aqui, que assim que explicam, né, de forma mais objetiva, de forma ali mais técnica na questão da reforma. Mas o importante é o empresário no dia a dia saber que a mudança está aí e que ele precisa correr atrás de ajuda de informação para poder ajustar o seu negócio a esse novo cenário, entendeu? E o risco é perder cliente, o risco é você pagar mais imposto do que deve, entendeu? Na prática é isso. Então a mudança, a reforma tributária, essa grande mudança que está mudando, enfim, toda a estrutura, toda essa questão do modo como você lida com seus tributos. E as informações estão aí, né? Você tem mais tributaristas, né? Como eu, enfim, estão fazendo lives, fazendo aí conteúdo no Instagram, no YouTube, enfim, falando sobre isso. E a informação está disponível, né? Então, é aquela coisa, é uma situação muito da nossa época, né? E que as informações estão aí.
Se você coloca no YouTube, você vai achar esse podcast, vai achar mais 50 falando sobre isso. Você vai achar coisas no Google, você vai achar IA. Você pergunta para IA sobre isso, ela vai te dar ali orientações. Sim. Então é difícil, sabe? Você fala assim, não, a pessoa não soube porque não tinha informação. Mas entendeu? sabe o que eu percebo? Para muita gente, esse tema é muito chato. Ah, normal. É normal. E quando Normal. você fala, mudou a Constituição e mudou a lei e já está aí, para nós que somos advogados, isso é corriqueiro, isso é a nossa rotina. Mas para quem não é da área, é uma coisa muito chata. E transformar esse assunto num tema interessante é um desafio e tanto. É um desafio gigantesco, um desafio gigantesco. Então, pessoal, você é empresário, que está cansado, não quer saber se a Constituição mudou ou se a lei mudou, nós temos o Dr. Rodrigo que faz isso por você. Exatamente, a gente está exatamente Não para... perca seu sono, não perca sua tranquilidade. Chama o Dr. Rodrigo. Eu vou deixar o contato dele na descrição desse vídeo, que ele vai agendar uma reunião com você, vai fazer um planejamento, vai sentar, vai te dar toda a orientação de forma clara, sem juridiquês. Exatamente, que esse é o nosso trabalho, né? Justamente traduzir essas coisas. Sim. Traduzir para que você possa entender de forma consistente e aplicar no seu negócio no dia a dia, né? Eu gosto sempre de, quando eu faço um atendimento, eu gosto muito, assim, eu realmente prezo muito para a questão de conversar com a pessoa, sabe? Sim. Às vezes presencial, né? Quando dá, enfim, quando não dá, marcar pelo menos uma call assim, porque eu acho importante entender a realidade de cada negócio, entende? Não adianta eu chegar e trazer para você um modelo pronto, dá para fazer isso, isso, isso. Não é receita de bolo, então, né? exatamente, sem entender como que é. A realidade daquela empresa. Então, né? eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, eu trabalho muito com negociação de dívidas tributárias, né? E quando eu faço esse trabalho, esse é um dos exemplos em que eu preciso conversar com o empresário para entender o quanto que aquele débito tributário dói. Porque às vezes não dói. Às vezes a pessoa se acostumou com aquilo. Tem lá vários meios, né, que não são tão legais assim, de você viver com débito ali nas suas costas. E tem pessoas, por exemplo, que você falou, que ficam sem dormir por causa disso. Entendeu? Então eu preciso, calma aí, vamos conversar para que eu possa entender quanto isso gera de problema na sua vida, de prejuízo na sua vida, para que a gente possa ali buscar um caminho que solucione aquilo, ou que pelo menos traga um remédio, né, para aquela situação, entende? Sim. Mas não tem jeito. Eu, particularmente, trabalho sempre assim, sabe? Eu gosto de entender para saber da sua realidade, porque se eu não souber da sua realidade, todo o meu conhecimento não entende. É verdade. Chegar e trazer um negócio pronto que não se aplica ao seu caso, não adianta, entendeu? Não adianta. Então, fica aqui, né, reforçando aqui o convite e tal, vem conversar comigo. Vai ser um prazer de verdade, porque essas mudanças estão aí, elas vão chegar a todos nós e a gente está aqui exatamente para ajudar. Tá ótimo. Vamos ajudar quem não fez absolutamente nada até agora. Qual deve ser o primeiro passo? Contratar uma consultoria. Estamos aqui para isso. O empresário ele deve marcar uma reunião com um contador ou com um advogado tributarista e perguntar exatamente o quê? Como a reforma tributária vai afetar o meu negócio. Isso já dá margem para um monte de coisa, né? Já abre o caminho para resolver isso. Tá. Quais informações e documentos ele deve levar para essa conversa? Entender a própria operação. Às vezes nem documento, só sabendo descrever o dia a dia já resolve muita coisa. Ele já deve revisar os principais contratos? Não, precisa de um auxílio. Isso é uma coisa muito delicada. Quando a gente fala de contratos, é melhor buscar um auxílio antes, não fazer por si só. Ok. Ele precisa fazer uma lista dos principais clientes e principais fornecedores? Para essa conversa, sim, mas isso precisa ser feito de forma estruturada, né? Então, sim, mas com essa ressalva. Tá. É necessário simular diferentes cenários antes de tomar qualquer decisão? Com certeza. Esse é o nosso É desafio. necessário simular diferentes cenários antes de tomar qualquer decisão? Com toda certeza. Nós estamos aí exatamente para isso.
porque precisamos pegar as informações que temos agora, pensar nos próximos passos e, a partir disso, tomar a melhor decisão. Para encerrarmos, eu quero uma resposta bem prática. Ok. Quais as 3 providências que uma empresa do Simples deve tomar para não ser surpreendida com a reforma tributária? Tá. Primeiramente, chamar o seu contador ou advogado tributarista. Ou os dois. Ou os dois, exatamente, ou os dois. Segundo, listar os seus clientes, quem são os seus clientes, precisa entender isso para poder não ser surpreendido. E caso tenha pendências, buscar negociar esses débitos antes de setembro, porque senão, se tiver débitos, você não tem nem a chance de voltar para o Simples Nacional. Ok. Chegamos ao final, doutor Rodrigo. Muito obrigada por sua participação. E para você, se gostou, deixa o like, curta, compartilha. As informações do Dr. Rodrigo ficaram na descrição desse vídeo. Dr. Rodrigo, a câmera é sua, se despeça. Bom, muito obrigado, Érica, minha querida amiga, por mais essa oportunidade. Obrigado a você que chegou até aqui. Espero que nós tenhamos conseguido trazer para vocês informações valiosas, importantes. E é o que eu comentei aqui algumas vezes, né? Quanto antes você, empresário, aceitar que as mudanças já estão aí, antes você, enfim, vai conseguir buscar se preparar para elas. Você não precisa ser pego de surpresa, você não precisa tomar prejuízo com a reforma tributária, você precisa se preparar. E estamos aqui exatamente para isso. Vai ser um prazer atendê-los, vai ser um prazer conversar com você sobre a sua operação, sobre perspectivas, sobre simulações dos cenários, né, que estão chegando, para que você tome a melhor decisão. Porque no final das contas, eu como advogado, né, que tento traduzir o juridiquês e tudo mais, meu objetivo é esse, é ajudar. É pegar um empresário que está lá na correria da sua operação e fazendo acontecer e tentar, de fato, ajudar. Trazer informações, trazer conhecimento, trazer medidas práticas que vão te ajudar a lidar melhor com o seu negócio. Então, não deixe para depois. Busque informação. Se não for comigo, que seja com outro profissional. Se for comigo, vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer conversar com você. Mas não deixe para depois. Não deixe para depois. Essa mudança já está aí e veio para ficar. Veio para ficar. Então, se prepare e busque ajuda. É isso, obrigada. Até a próxima, doutor. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.